Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores, cá estamos nós, sexta sim aqui na Rádio Savana 100.2 para mais um Pontos de Fernando Lima. Estamos em direto, é um programa que pode também ouvir em diferido nesta rádio aos sábados às 12, domingo às 21 horas, também ver na estação televisiva TIM aos domingos, terças e quintas-feiras às 21 horas, e também pode ler ou descarregar o programa no YouTube, ler em outras plataformas, também pode ler no Mediafax, um jornal diário cá da casa. Boa noite, Fernando Lima. Bem-vindos a mais um Pontos de nosso Pontos de Fernando Lima. Já vamos terceiro ano, quarto. Estamos no quarto. Estamos a caminhar. Estamos a entrar no quarto ano. Muito bem, hoje é um programa que vamos comentar sobre as novas nomeações, falo dos vice-ministros, vamos olhar também para a situação de Cabo Delgado e também sairmos um pouco, comentarmos questões internacionais no Malawi e também na África do Sul. Mas para já vamos olhar para um assunto que está a dominar a atualidade de hoje, Fernando Lima, que são os supostos recrutamentos. Exatamente. Entramos no estúdio há alguns minutos atrás e nem sequer sabemos neste momento qual é a evolução desta situação, mas em termos de boato, em termos de relatos, dos relatos mais desencontrados e mais fantásticos, penso que ainda estamos numa situação em crescendo. Esta tarde houve um comunicado do Ministério da Defesa e não me parece, por aquilo que eu pude observar nas redes sociais, que o comunicado tenha tido impacto suficiente para fazer baixar a onda de rumores. Aliás, esta manhã, e penso que corretamente, a STV chamou alguém responsável pelo recenseamento e tentou fazer informação pública, tentando dar uma explicação, mas não só, eu acho que este porta-voz foi muito infeliz, não tinha qualquer credibilidade em termos comunicacionais e não esclareceu ninguém. Aliás, não esclareceu ninguém ao ponto de, horas depois, surgir o último episódio da onda dos recrutamentos, que é o incidente do mercado grossista do Zimpeto. Ora, no mercado grossista do Zimpeto, e até agora, e não estou a dizer que eu tenho o dom da verdade e que controlo toda a informação disponível, eu não vi fotografias de nenhum caminhão militar, não vi nenhuma imagem de militares no terreno a tentarem recrutar pessoas, não vi nenhum testemunho de alguém que tenha sido preso, detido e posto num caminhão. E também, e acho que isto é importante, não vi nenhuma reportagem credível de um jornalista profissional a dizer: aconteceu isto às tantas horas, falei com a pessoa X, Y e Z, são estes os testemunhos, está aqui o contraditório, o porta-voz da esquadra, o porta-voz do quartel, o porta-voz do Ministério da Defesa. Portanto, significa o seguinte, que há uma narrativa sem qualquer controle que está a circular e não me parece que até agora tenham sido acionados quaisquer antídotos para contrariar esta narrativa, porque do outro lado existem fatores emocionais muito poderosos, ou seja, todo este boato que não foi combatido à nascença, ou seja, hoje vamos no quarto dia destes rumores do bairro da Liberdade, do T3, que nasceu no COB, veio que surgiu isso. Mas temos aqui há 2-3 anos um incidente exatamente com os mesmos contornos na cidade da Beira, e o incidente na cidade da Beira começou, ou seja, acabou como começou. Nunca foi esclarecido, nunca ninguém veio a dizer aconteceu, houve, mas o que é certo é que as pessoas vinham
e falavam nos órgãos de informação, sim, houve uma tentativa aqui, houve Uma tentativa acolá para se fazer o recrutamento. O que é que está na retaguarda desta situação? Para já, durante a guerra entre o governo e a Renamo, várias vezes, compulsivamente, se fizeram recrutamentos em quase todas as localidades. Lembramos-nos da Operação Tira a Camisa. Exato. Recrutamentos compulsivos de jovens, mais há algumas imagens de unidades do nosso Exército, ou seja, do Exército Nacional, em que seria lícito questionar-se a idade desses recrutas, desses mancebos, e essas imagens desapareceram completamente do nosso arquivo nacional, como idêntico fenómeno existiu do lado da Renamo. Muitas crianças soldados, ou seja, hoje aquilo que ficou de crianças soldados é-nos remetido para o Uganda, para a Somália, para esses países, e Moçambique não figura. Estou à vontade para dizer isso. Houve como que um pacto de silêncio a partir do próprio Unicef para que estas questões não fossem levantadas. A Renamo fez um grande esforço para que não houvesse um arquivo, uma documentação explícita sobre estas questões, mas basta uma pequena investigação, nomeadamente em relação às pessoas que hoje estão a pedir pensões e se formos recuar atrás, vamos ver que esta pessoa, de facto, ao reclamar a pensão, era uma criança soldado à época da guerra. Mas isto para dizer que temos um histórico de recrutamentos compulsivos. E a semana passada temos talvez a ofensiva mais bem-sucedida por parte dos rebeldes de Cabo Delgado no distrito de Kisanga, e não há qualquer evidência, reportagem credível, relato credível que diga no momento A, B e C, em Bilibiza, em Mahat e nas outras aldeias entre Bilibiza e Mahat, houve oposição das forças de defesa e segurança. Por outro lado, e também ainda neste contexto, há uma tentativa de narrativa da negação, mas daquilo que eu diria da negação esfarrapada, ou seja, quem levanta estas coisas, quem põe em causa o que se está a passar em Kisanga, no mínimo é antipatriota, deixa-se levar pelas redes sociais. Ou seja, nós, e já dissemos aqui várias vezes no nosso programa... E isso vemos pelas reações quando o bastonário da Ordem de Advogados levantou no seu discurso de abertura do ano judicial e falava de Cabo Delgado. Vemos as reações violentas nas redes sociais a olhar o senhor como um lesa-pátria. Exatamente, mas nós conhecemos as imagens de Bilibiza, as imagens porque Bilibiza é muito importante, porque, por exemplo, o Centro de Formação Agrária é o principal centro de formação agrária de Cabo Delgado. Com apoio externo? Sim, com apoio externos. Temos o Centro de Formação de Professores em Bilibiza. São 2 centros educacionais de referência que foram assaltados e foram parcialmente destruídos, parcialmente saqueados. Ora, estas imagens são muito diferentes da pequena barraca de esquina e de berma de estrada, que são habitualmente as imagens que surgem da guerra em Cabo Delgado. Estas imagens tiveram muito maior impacto. E aquilo que tivemos como resposta para já não há nenhum comunicado oficial a reconhecer que Bilibiza foi atacado, que Mahat foi atacado. Essas localidades
tem administradores, tem professores, tem enfermeiros. Todo este pessoal do Estado teve que fugir em pânico, refugiar-se no Ibo, refugiar-se em Pemba. Estas pessoas têm familiares, têm amigos que receberam telefonemas, mas os ataques em Bilibiza foram acompanhados de relatos ao vivo, áudios de pessoas no momento próprio do ataque e que davam conta e agora estão a queimar a casa da pessoa tal e agora estão a usar o megafone da mesquita, ou seja, temos quase a guerra em tempo real e a reação das autoridades é uma reação muito fraca e não é uma reação apropriada, mas é preciso melhorar um pouco essa estratégia comunicacional, porque se olharmos do outro lado... pouco ou muito. Se olharmos do outro lado dos tais insurgentes, eles também estão a investir muito na propaganda. Claro, quer dizer, quantas vezes, e isso pode ser demonstrado tecnicamente, quantos milhares de vezes foi reproduzida a imagem de uma Indra quase novinha em folha. Já tinha acontecido antes com o carro da polícia e, para além do Mahindra, veio-se a juntar uma nova imagem que é um carro de transporte de tropas militares parcialmente queimado e no mesmo relato, ou seja, com as pessoas que capturaram ou que supostamente capturaram o blindado, com a bandeira do Estado Islâmico. Do Estado Islâmico, com os cânticos, com as armas que capturaram o exército. E fica difícil para as pessoas não aceitarem este tipo de evidências, sobretudo quando este tipo de situações são negadas num simplismo que dá para uma pessoa achar que há demasiada improvisação. Ou seja, o Ministro da Defesa também não tem estado bem nas suas parcas intervenções sobre isto. Ainda mais um fator para anexar a todo este ambiente de boato, de tensão e de pânico. Estão a circular cartas atribuídas aos tais Al-Shabaab a dizer: o próximo ataque, estamos a marchar sobre Pemba, estamos a marchar sobre Kisanga na costa, estamos a marchar sobre Pemba Metuge. Ora, a cidade de Pemba, nos últimos dias, foi inundada de refugiados. Neste caso, não são das cheias e dos ciclones, são refugiados de guerra. Ora, estas são pessoas desesperadas, com dificuldades de comida, de alojamento, de roupa. Estas pessoas estão, digamos, permeáveis a tudo, nomeadamente aos boatos. Portanto, basta, imaginemos uma situação em que há uma altercação popular, em que são disparados meia dúzia de tiros. Os tiros que um bêbado ou uma pessoa qualquer mal intencionada disparou podem facilmente ser entendidos como o Al-Shabaab já chegou a Pemba. Mas ainda existe este outro pormenor que também tem que ser desmistificado e encarado olhos nos olhos. A tentativa de se afastar por completo a potencial influência religiosa em todas estas coisas. Qualquer pessoa que tente dizer que isto é do fundamentalismo islâmico, que há ligações entre as pessoas de Cabo Delgado e o Estado Islâmico. Aliás, no meio de janeiro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que não é propriamente uma fonte de boatos, divulgou um relatório
em que dá conta das ligações de células do Estado Islâmico de Moçambique, Tanzânia, do Congo. Portanto, são elementos que devem ser levados em consideração. Eu frisava que todas essas operações em Moçambique são comandadas a partir do RDC. Sim, e aliás temos evidências essas dadas pelo próprio governo de Moçambique, que dão conta ou deram conta de pessoas que foram presas ou estão ainda em detenção, que foram treinadas exatamente na República Democrática do Congo. Portanto, há evidências dessa ligação entre Moçambique, a República Democrática do Congo, entre Moçambique e o Quênia, entre Moçambique e a Tanzânia. E o traço de união é sempre a inspiração religiosa, a inspiração islâmica. Mas falar sobre isso é como se estejamos a atacar uma comunidade importante em Moçambique. Ora, a comunidade islâmica, os crentes muçulmanos de Moçambique não apareceram ontem, não existem desde a semana passada. É uma comunidade pacífica, estabelecida, com séculos de existência, e não tem nada a ver com essas situações. Portanto, não percebo este medo de se tentar esconder tudo, não se discutir, porque é quase como uma falta de respeito com os nossos concidadãos que professam a religião islâmica. Como já estamos neste tema, vamos prosseguir. Por exemplo, na abertura do ano judicial, a ordem dos advogados defendia que é preciso haver uma intervenção séria. E a Human Rights Watch apelava de que era necessário uma intervenção da SADC antes que a situação piore ou fique pior como já está. É importante esta coordenação internacional sobre este assunto, que já atingiu níveis altamente preocupantes. É importante a coordenação internacional, mas essa coordenação internacional pode e deve ser feita a vários níveis. Ou seja, num determinado momento, Moçambique, e quando digo Moçambique, digo as entidades oficiais, aperceberam-se das extensões internacionais deste fenómeno e tomaram uma série de iniciativas. A abertura em relação ao Quênia, em relação ao Uganda, em relação ao Ruanda e mesmo a Tanzânia, têm um dos focos dessa abertura não é apenas os negócios, tem a ver com assuntos de segurança, tem a ver com o perigo de uma célula do Estado Islâmico na África Oriental e na África Austral. Mais recentemente, e os sul-africanos são muito mais, nestes assuntos de segurança, são muito mais sofisticados do que todos os Estados da região, incluindo Angola, mostraram a sua preocupação para o fenómeno que está a acontecer em Moçambique. Mas, sem haver uma evidência oficial, pensa-se que alguns dos combatentes jihadistas capturados, mortos em Cabo Delgado, vinham exatamente da África do Sul para fazerem a sua jihad no norte de Moçambique. Portanto, há esta conexão internacional. Agora, a partir deste tipo de contactos, desta abertura, desta cooperação, há como que uma linha divisória, que é um drama dos Estados e dos governos. Será que, primeiro, o estágio por que estamos a passar, temos capacidade, vamos controlar este fenómeno, não há problema, não precisamos de pedir apoio externo. Porque reconhecer que temos este problema é também uma fraqueza. Portanto, digamos que o Human Rights Watch, ao sugerir a intervenção da SADC,
a intervenção da SADC é tipo a África do Sul intervém no Lesoto. Então, Moçambique não é o Lesoto. Moçambique não é a Guiné-Bissau, onde as tropas regionais até agora permanecem na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, e há atritos permanentes entre a Guiné-Bissau e o Senegal, porque é percebido de que o Senegal tenta, de algum modo, controlar as políticas da Guiné-Bissau, e depois há aquelas fricções, que também sempre houve, entre Guiné-Conakry e o Senegal com a Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau no meio. Portanto, para já, qualquer sugestão nesse sentido do recurso a tropas externas para combater aquilo que se passa em Cabo Delgado parece-me que está fora de questão. Agora, o tempo é extremamente apertado. Há claramente uma situação de desorganização, de resposta pouco convincente a estes ataques, sobretudo contra a população indefesa, e, portanto, estas respostas não aparecem do voluntarismo de antigos combatentes que dizem que vão sair de Nampula para combater, que querem armas para combater. Isto fica bem nas parangonas de jornais. Em termos operacionais, as coisas não acontecem dessa forma e não se passam dessa forma. Portanto, digamos que o governo, na frente militar, está num colete de forças muito apertado, e tem que dar respostas rápidas num tempo também muito curto, se queremos inverter a atual situação. Para já, por exemplo, as petrolíferas continuam a atuar sem grandes constrangimentos, para além das medidas de segurança que já foram tomadas. Mas basta haver um incidente, por exemplo, alguém que dispara uma arma ligeira sobre um dos helicópteros que faz o transporte de trabalhadores entre Mocimboa da Praia e Afungi. Isto pode levar à paralisação momentânea de toda a operação. Porquê? Porque uma bala foi disparada sobre um helicóptero. Não é que morreu uma pessoa, não, que um piloto foi decapitado. Não, uma bala atingiu um helicóptero. Então, temos que levar a sério estes avisos e uma situação latente de conflito que se está a alastrar. Há pouco tempo dizíamos que havia apenas 5 distritos que estão envolvidos. Toda a semana passada tivemos os relatos de Kisanga. Isto pode significar que na próxima semana estamos a reportar sobre outro distrito que está a ser infestado pelo fenómeno do Al-Shabaab, da Jihad islâmica. Muito bem, Fernando Lima, vamos. Este é um tema que vai nos acompanhar nos próximos programas, mas para já vamos comentar e olhar um pouco para estas novas nomeações dos vice-ministros que tomaram posse. O presidente News vai montando a sua máquina governamental, mas contudo o PR, Fernando Lima, vai montando a sua estrutura governativa aos soluços. Hoje foram indicados 15 vice-ministros. Há ainda ministérios, pela tradição, sempre tiveram vice-ministros. Estamos a falar de recursos minerais e energia, defesa, terra, ambiente e interior. Ainda não tiveram vice-ministros. Podemos considerar esta fórmula como um estilo próprio de Filipe News? Eu não sei se é um estilo próprio. E se é um estilo próprio, não é um bom estilo. Não é um bom estilo. Porquê que não é um bom estilo? Porque transmite para o exterior uma imagem de pouca firmeza, de alguma indecisão, e sem querer ser um disco rachado, tivemos 3 meses entre as eleições e a tomada de posse para que todas estas pedras no xadrez tivessem sido ajustadas, e, portanto, a partir do dia 15 de janeiro
era, digamos, uma questão de acionarmos um determinado automatismo e depois as nomeações iriam acontecer. Isto é como eu acho que se deveriam processar estas nomeações. Mas, e em complemento, também sabemos, e isto não vem nos comunicados oficiais, que a partir das pessoas que são nomeadas, que são convidadas para as nomeações, que estas nomeações não aconteceram, os convites não aconteceram em novembro, em dezembro, nem mesmo em janeiro. Portanto, transparece, quer se queira, quer não, transparece alguma improvisação. Por exemplo, só para dar, digamos, o exemplo mais pacífico do nosso colega Arsénio Henriques. Ora, se o jornalista Arsénio Henriques era para continuar na presidência como porta-voz, como assessor de imprensa presidencial, é preciso criar um suspense de várias semanas para saber se ele vai ou não vai. Ele próprio fica muito deve ter a sua própria taquicardia para saber se vai ou não vai ser nomeado. É mesmo necessário que a curadora do Museu da Presidência fique ansiosa de saber se vai continuar. Mas, na prática, o Arsénio Henriques continuou a trabalhar normalmente, portanto, sempre desempenhou as suas tarefas, tenha ou não tenha saído o comunicado. Primeiro saiu o comunicado a exonerá-lo, depois, agora saiu o comunicado a anunciar a sua nomeação, mas o que é certo é que houve um hiato de tempo. Será mesmo necessário haver este hiato? Na minha opinião, acho que não, e acho que não se justifica. E depois tivemos um outro exemplo recente, que se levou muito tempo para clarificar a situação de Margarida Talapa, que tomou posse como Ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social. Mais tarde o Ministério foi extinto, retirou-se o emprego para ser acoplado para a juventude, formando uma Secretaria do Estado. Talapa ficou numa situação juridicamente embaraçosa e só mais tarde foi renomeado. Mas houve vários alertas, vários apelos de vários juristas a dizer que é preciso regularizar a situação, mas levou-se muito tempo. Isto também é revelador de algumas dificuldades. E eu acho que isto é a velha Frelimo a colidir, não sei se com a nova Frelimo ou com uma realidade que se chama Estado de Direito, ou seja, o Estado não é eu quero, mando e posso, porque toda a questão da Talapa reflete esses tiques de autoritarismo, ou seja, nós estamos no poder, nós nomeamos quem queremos, se queremos cortar uma palavra ao Ministério, cortamos, acrescentamos e não quero usar uma palavra feia, mas às ortigas, esses preciosistas que acham que uma pessoa tem que ser exonerada, tem que ser nomeada de novo. Ora, a realidade é que nós, formalmente, vivemos num Estado de Direito, em que as matérias legais ou os nossos atos administrativos são complementados por decisões de caráter legal que dão substância a esses atos. Ora, não os respeitar mostra este nosso sentido que estamos sempre a pontapear a lei, porque se somos poder, não precisamos nada de estar preocupados com leis, com decretos, portanto, não temos que respeitar mais. Se formos a ver, eventualmente, a ministra nomeada de novo, neste ato de tempo, eventualmente tomou decisões que podem ser contrariadas em termos legais. Será que é bom para a nossa democracia que as coisas sejam tratadas assim? Eu acho que não é de todo saudável que os assuntos sejam tratados assim. Mas a senhora Bem-vinda Levi,
que está na Presidência da República e não tem problemas de nomeação, portanto, no devido tempo foi renomeada assessora jurídica da Presidência e do Presidente da República. Uma das suas funções é exatamente zelar para que estes detalhes de natureza legal sejam respeitados, acolhidos, que haja esta sensibilidade em matéria legal na Presidência da República. Muito bem, Fernando Lima, este é um tema que vamos prosseguir depois de um brevíssimo intervalo. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos continuar a olhar para os vice-ministros que tomaram posse hoje. Fernando Lima, para o Ministério, vamos primeiro começar pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi nomeado Pedro Comissário Afonso, o embaixador de carreira, com 36 anos de serviço, tem 62 anos de idade. É uma boa escolha para estar na cobertura de Verônica Macamo, figura que logo que foi nomeada foram lançadas dúvidas sobre se era uma pessoa ideal para liderar aquele ministério. Bem, Francisco, acho que estás a tocar numa questão muito sensível. Eu lembro-me que quando Zé Pacheco foi nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi levantada a mesma questão. Só que o Ministro Pacheco é muito parco de palavras, coisa que não acontece com a senhora Verônica Macamo. Portanto, o efeito Pedro Comissário é o mesmo efeito Maria Lucas no Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou seja, a Maria Lucas foi nomeada vice exatamente para introduzir algum rigor no Ministério que obedece a muitas práticas diplomáticas que são reguladas por convenções internacionais e, portanto, o Ministro não pode incorrer em determinadas gafes que têm outro tipo de impactos que não acontecerão no Ministério da Justiça, da Educação e da Saúde, sem estar a minimizar o impacto e sem entrar no pormenor e no detalhe que uma gafe pode, digamos, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, até um assunto protocolar ou uma gafe de natureza protocolar pode dar lugar a um incidente diplomático com troca de cartas entre dois Estados. Não é por acaso que a Convenção de Viena é tratada como se fosse uma pequena Bíblia para os negócios estrangeiros. Qual é aqui a questão que se coloca? Eu conheço bem o Pedro Comissário, sou um bom amigo do Pedro Comissário, fizemos muitas dezenas de viagens juntos no tempo em que Joaquim Chissano era o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ele é uma pessoa super à vontade em matérias diplomáticas, com uma grandíssima experiência. Ele pertence a este naipe dos primeiros diplomatas moçambicanos do tempo da independência. Então, teremos um vice-ministro que gosta muito do seu nariz, gosta muito de se ver ao espelho, que tem uma longuíssima carreira, que não abdica dos seus conhecimentos e da sua capacidade enquanto diplomata. E temos uma ministra dos Negócios Estrangeiros que tem os galões de ser da Comissão Política da Frelimo, tem os galões de ter passado pela Assembleia da República, onde era a segunda figura de Estado, mas, e ela própria o reconhecerá, também tem as suas limitações enquanto titular desta pasta que exige muita sofisticação. Portanto,
Não sei quem terá que ter contenção, se é o vice-ministro, se é a ministra, mas está aqui um cocktail complicado, mas claramente a ideia de colocar Pedro Comissário como vice nos negócios estrangeiros é para dar este músculo de saber e conhecimento em termos diplomáticos. Não obstante, e como todos sabemos, o Presidente da República tem um papel muito importante na condução da política externa do país. No Ministério dos Negócios Estrangeiros renovou a Manuela Ribeiro. Ministério dos Negócios Estrangeiros? Não, no Ministério de Transportes e Comunicações. Renovou Manuela Ribeiro. Vai conjugar com Jafar Abdullahi, um jovem de 35 anos, que está à frente deste complexo, o Ministério, que é uma estrutura muito grande. Era importante manter e ter alguém que é conhecedora dos cantos da casa. É muito, muito importante. Aqui colocam-se outro tipo de desafios. A vice-ministra conhece os cantos da casa, mas deve-se dizer, e isto não foi salientado ou anotado durante os 5 anos do anterior mandato, a sua capacidade política para lidar com os dossiês do Ministério. Digamos que, pontualmente, Manuela Rebelo interviu politicamente em algumas questões, nomeadamente sobre transportes rodoviários e muito pouco mais. Também é importante referir que Manuela Ribeiro tinha à frente do Ministério um dos super-ministros de Nussi, o que lhe dava pouco espaço de manobra. Portanto, é assim, eu acho que estamos no Ministério 1x2, ou seja, para usar a expressão do Totobola. Eu não sei o que vai acontecer, não conheço esse ministro, não conheço as credenciais desse ministro para lidar com alguns dos dossiês mais complicados do país, um país que tem uma grande tradição na área dos transportes, nomeadamente na área dos transportes regionais, uma vez que Moçambique é uma parte extremamente importante do Interland regional, quer no que toca a transportes, como aos seus próprios portos que servem países importantes da nossa região. Portanto, há um grande ponto de interrogação, acho que já dissemos isto, sobre o desempenho deste ministro, que é um ilustre desconhecido. Grande ponto de interrogação também está no Ministério de Trabalho e Segurança Social, com a Margarida Talapa, mas foi lhe dado Rolinho Manuel Farnella, que é um jovem de 35 anos, que antes da nomeação era diretor provincial de Trabalho e Emprego, é Manica. Também ele é um X2? Não me parece que aqui haja um 1x2. Não é a situação dos negócios estrangeiros, porque é muito mais pacífico, mas digamos que o vice-ministro é um técnico da área e, portanto, ele vem para arrumar a casa, para dominar os assuntos do Ministério em termos técnicos, ficando no topo do Ministério a senhora Talapa, que, como sabemos, tem esta explicação de a sua nomeação para aquela pasta ser uma acomodação política. Portanto, aqui, e ao contrário do que sucedeu no mandato anterior, em que a ministra, a titular do cargo, ofuscou completamente o seu vice-ministro, teremos uma situação potencial, porque nunca sabemos
o que vai acontecer e, sobretudo, o que vai acontecer com o potencial de conflito da titular do cargo, mas teremos uma situação em que temos um vice-ministro que está confortável nas matérias que vai dirigir no seu Ministério. E temos também o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, foi-se buscar um antigo diretor nacional de desenvolvimento rural, que aqui claramente vai se ocupar nesta área o ministro Celso Correia também, da parte da agricultura. Também me parece pacífico, ou seja, a minha maior expectativa neste Ministério é se a equipa ministerial, ou seja, o ministro e o vice-ministro, que me parecem muito alinhados, ambos, se vão destruir a casa toda e construir uma casa nova, apesar de estarem num ministério magnífico, um edifício fantástico, mas, portanto, a destruição da casa não é propriamente a destruição do edifício, mas a adaptação da estrutura do Ministério da Agricultura, que é conhecido por ser um alfobre de quadros muito sofisticados, mas que em 45 anos pouco vimos em relação a esse tal motor do desenvolvimento em Moçambique. Aliás, eu retenho esta tirada do bancário João Figueiredo, que aqui há uns anos, eu acho que foi muito interessante esta afirmação do João Figueiredo, se de facto tínhamos que repetir sempre este estribilho que a agricultura é o motor de desenvolvimento, e se não nos devíamos questionar sobre isso. Eu estou muito curioso sobre o desempenho dos líderes desse Ministério, mas certamente, se não houver resultados palpáveis, aquele grande colosso arquitetónico poderá transformar-se num grande caixão para o ministro, que até agora tem sido olhado sempre com uma estrelinha de sucesso e de sorte à frente das missões governamentais que tem desempenhado desde 2015. E para a saúde foi-se buscar Lídia Fátima da Graça Cardoso, tem 60 anos de idade, com muita experiência, foi assessora para a área de gestão de logística de medicamentos no Ministério da Saúde. Este setor é um cancro naquele Ministério, tem um sindicato de mafiosos a controlar as operações. Acha que é este perfil que a senhora tem que vai conseguir colocar ordem, sobretudo nesta área? Bem, acho que pelo menos do ponto de vista formal e teórico, o Governo, e quem nomeia, neste caso o Presidente da República, quis dar uma resposta correta nos dramas e nos desafios que o Ministério enfrenta. Há muitos anos, e não é só em Moçambique, uma grande parte dos países nomeia para Ministro da Saúde não um médico. Portanto, a ideia que existe é que o Ministério da Defesa é dirigido por um militar e o Ministério da Saúde é dirigido por um médico. O Ministério da Agricultura por um agrônomo. Exato. Esta percepção tem sido alterada dramaticamente e, sobretudo, dado que a saúde é um bem social, é um bem fundamental dos Estados e dos países, e é também um sugadouro de recursos, nomeadamente recursos financeiros, a tendência dos governos é nomear administradores competentes para estarem à frente dos Ministérios de Saúde. Então, aqui é um pouco esta filosofia que está por detrás desta nomeação. Portanto, não é um quadro da OMM ou da OJM ou um prémio de campanha eleitoral. Foi-se buscar uma pessoa que tem experiência nesta área de organização, na área de medicamentos. Trabalhou 14 anos na USAID. A USAID
os vários programas americanos da saúde têm tido este grande foco na organização, nos medicamentos, no ataque a determinadas doenças, nomeadamente a malária, o HIV e a tuberculose, se não me engano. Então, esta é uma pessoa em que o governo tem esta preocupação. E também, claro, a preocupação de pôr cobro a estes lobbies mafiosos que fizeram milhões e milhões de dólares com o fornecimento de equipamentos e de medicamentos ao Ministério da Saúde, e que depois uma parte destes dinheiros ia desaguar no Partido Frelimo. Portanto, o Partido Frelimo também tirou os seus dividendos daquilo que acontecia no Ministério da Saúde. Temos outros vice-ministros por analisar, mas podemos ver isto nos próximos programas. Neste processo de nomeações de vice-ministros, antes da nomeação acreditava-se muito que o presidente iria acomodar mais aparaticos do regime, depois terá colocado alguns para secretário de Estado. Mas nos vice-ministros nota-se a ausência dessas importantes figuras do nosso engraxismo. Há um misto. Por exemplo, a nomeação do vice-ministro da Justiça. Um membro, talvez, a promoção, para além da promoção de Edson Macquaqua para secretário, o pai ideológico do G40, um dos seus discípulos subiu à posição de vice-ministro. Talvez, em termos hierárquicos, é mais importante a posição de vice-ministro do que de secretário de Estado, e depois, embora em termos de benefícios, se calhar, vice-ministro tem o mesmo benefício que o secretário de Estado, mas não é esse o ponto. Quer-me parecer que isto são decisões políticas cirúrgicas. Há claramente um campo de confrontação entre o campo presidencial, o campo dos apoiantes do presidente e o campo dos nostálgicos do que estão à volta ou que se situam à volta do anterior presidente, que de tempos a tempos fazem os seus raids tentando pôr em causa as próprias decisões do atual presidente. Quer-me parecer que a mensagem que se tenta passar é oferecer umas balas açucaradas ou uns repousados a estes servidores do anterior presidente para os recrutar para a atual direção do presidente Nyusi. E eu interpreto isso nesse sentido. Edson Macquaqua perdeu uma comissão fundamental, mas envolvida de pés e mãos em todo o escândalo das dívidas ocultas. Basta recordar tudo o que se passou com o relatório Kroll e o relatório do próprio Parlamento, portanto, e foi para toda esta semana houve toda esta chacota entre o secretário de Estado e a governadora de Manica. Há toda esta brincadeira, não sei se é brincadeira ou se é sério, que a senhora governadora de Manica farta-se de chorar no palácio governamental porque se sentiu muito humilhada pelo secretário de Estado, que pelos vistos está nas 7 quintas, dança e canta em todos, e as câmaras de televisão, pelos vistos, gostam muito deste secretário de Estado em particular. E agora temos a nomeação do Seth Swaz. Só que este vice-ministro encontra
uma ministra nesta pasta que não é propriamente uma moldezinha ou uma pessoa que vai seguir na pegada do vice-ministro. Portanto, não me parece que haja problemas de potencial contaminação do G40 no Ministério da Justiça. Vamos fechar, Fernando Lima, só temos 3 minutos para olharmos para o caso do Malawi e também do Zuma, que o Tribunal Constitucional anulou as eleições que aconteceram a 21 de maio passado, declarando que as mesmas foram manchadas por irregularidades graves e insanáveis. É uma decisão que seria impensável cá nas bandas da Pérola do Índico. Francisco, eu não diria que era impensável. Isto digamos que são vírus positivos. Temos a pandemia do coronavírus, que alguns dos nossos ministros têm dificuldade em pronunciarem, ministros e repórteres, pelos vistos, mas estas são vírus muito positivos. Esta semana, Donald Trump venceu no Senado, mas a imagem que passa, e eu penso que isto aqui é importante, é que na potência mais poderosa do mundo, o presidente, porque há a percepção de que violou os seus poderes, foi julgado pelo Senado e não houve a sua destituição, porque exatamente o presidente americano goza de uma maioria confortável no Senado que lhe permitiu sair incólume. Não sei se politicamente saiu incólume, mas pelo menos formalmente saiu incólume para vir para a região. Claro que temos a imagem de Jacob Zuma numa Moto 4 a fazer tiro ao alvo, como que fazendo chacota do esfarrapado atestado médico que mandaram ao tribunal a dizer que ele não podia comparecer. Mas o tribunal, como resposta, mandou-lhe um mandato de captura. O mandato de captura vale o que vale, mas a mensagem que passa é que o presidente da potência mais importante da África Austral tem nas costas um mandato de captura porque aparentemente não respeitou o tribunal, e a mesma coisa se aplica ao Malawi. Eu não sei se o Bingu wa Mutharika vai deixar de ser presidente. Aliás, ele vai apelar da decisão do tribunal, mas são mensagens muito importantes. Ou seja, talvez o Sheikh Karim, a doutora Lúcia Ribeiro tenham algumas iluminações durante os seus sonhos dos poderes que têm e dos poderes que não querem assumir para fazer aplicar o Estado de Direito também em Moçambique. Ora, todos vimos o que aconteceu no recenseamento, nas eleições, nos apuramentos eleitorais, mas temos órgãos que estão completamente vergados ao poder político neste país. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos para um assunto que está a marcar a atualidade, os Maputo, que são os supostos recrutamentos. Comentamos sobre a nomeação e a tomada de posse dos vice-ministros, olhamos para a questão de Cabo Delgado e fechamos com o caso do Malawi e também do Zuma no Malawi, em que o tribunal anulou as eleições de 21 de maio e na África do Sul há um mandato de captura contra Jacob Zuma por não ter comparecido ao tribunal. Eu sou Francisco Carmona. André dos Santos se encargou da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.